Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu conversar sobre a camisa quente varal na NBA e o Titã Colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da semana 25 do Knicks. Finalmente a temporada regular acabou, finalmente vai começar os playoffs. O nosso desespero como fãs do Knicks, porque essa foi uma temporada em que tá todo mundo cagando na cabeça do Knicks, porque o time parece muito fraco para ser um contender e o Knicks fez movimentações para ser um contender, simplesmente não consegue. Porque nessa semana 25 o Knicks fez 4 partidas e vamos dizer que nessa semana o Knicks competiu, mas não resistiu. Na terça-feira, o Knicks enfrentou o Boston Celtics, o nosso grande inimigo aí, que parece bater no Knicks como quer há muito tempo, mas finalmente, depois de muitas partidas contra o Celtics, finalmente o Knicks competiu. O Knicks jogou bem essa partida. O Knicks começou muito bem, o Knicks começou batalhando de verdade nos corta-luzes, porque nas maioria das partidas contra o Boston fazia um corta-luz e tinha um arremesso de 3 fácil para fazer, e todos os jogadores do Boston são excelentes arremessadores, então o Boston conseguia abrir uma vantagem muito larga frente ao Knicks já desde o início do jogo, mas dessa vez não, o Knicks começou batalhando todo corta-luz, defendendo muito bem a bola de 3 de quase todos os jogadores, porque decisivo para essa partida foi que para fazer essa marcação, o Knicks tem um ponto fraco muito claro, que é o Towns, e o Towns deixou o Porzingis livre várias vezes e o Porzingis não perdoou. O Porzingis jogou muito bem essa partida, foi o melhor jogador do Boston na partida e foi ele quem decidiu esse jogo para a vitória do Celtics por 117-119, porque do lado do Boston, o Jaylen Brown estava voltando de contusão e muitas vezes ele ficou para marcar o Towns e ele foi completamente abusado no ataque. O Towns é brilhante, então ele abusou dessa vez do Brown, porque em muitos jogos o Towns não consegue utilizar o tamanho dele como vantagem, mas nesse ele conseguiu, então ele abusou do Brown e o técnico tirou o Brown do jogo. O Brown não jogou no final da partida e nem na prorrogação, porque esse jogo foi para prorrogação. O Knicks teve a chance de vencer no tempo regular, não conseguiu, e na prorrogação infelizmente não deu conta, deu o Celtics no final do jogo. E o Tatum fez muita cesta, jogou muito bem, ele conseguiu vencer o duelo individual contra o Michael Bridges, mas contra o Anunoby ele sofreu. Quando era o Anunoby em cima do Tatum, ele não conseguia fazer muita coisa. A maioria das cestas do Tatum foi em cima do Michael Bridges. Então o Knicks perdeu, mas deixou um pouquinho de otimismo, porque conseguiu competir contra o Celtics pela primeira vez no ano. Porque lutou contra os corta-luzes, conseguiu defender a bola de 3, não de todo mundo, teve que deixar um livre, mas já era melhor do que das últimas vezes em que todos estavam livres, e achou um Tatum stopper, que é o Anunoby. Quando o Tatum tá com o Anunoby na marcação, o Anunoby consegue fazer um bom trabalho. Então o Knicks tem aí uma visão possível em um futuro confronto contra o Celtics, caso o Knicks avance nos playoffs. Porque na quinta-feira o Knicks enfrentou o Detroit Pistons. E o Detroit Pistons vai ser o nosso adversário nos playoffs. O Knicks ficou em terceiro, mesmo perdendo para o Pistons e depois perdendo para o Cavs. O Pacers perdeu um jogo e aí o Knicks se garantiu na terceira posição. Foi um jogo aí que o Knicks, a partir desse jogo, o Knicks começou a poupar alguns jogadores. Por exemplo, nesse jogo contra o Pistons, o Anunoby, o Josh Hart e o Mitchell Robinson foram poupados, não jogaram. O Knicks começou o jogo aí com o Brunson, o McBride, o Michael Bridges, o Precious Achiuwa e o Towns. Eu achei que o time começou muito desatento no início, vários erros defensivos, turnovers mesmos, e por isso o Pistons conseguiu aí ficar na frente, se manter competitivo. O time estava tão desfalcado que no primeiro quarto PJ Tucker jogou. O nosso querido PJ Tucker, que já estava praticamente aposentado, era praticamente uma líder de torcida ali no banco de reservas, jogou nesse jogo, jogou também contra o Cavs, porque o Knicks começou a poupar jogador e perdeu esse jogo aí por 115-106. E não dá para analisar muito sim essa partida como prévia dos playoffs. O Knicks estava sem vários jogadores importantes, então a gente tem essa desculpa. Mas no final foram 4 partidas contra o Pistons e 3 derrotas. Então é uma situação aí bem complicada, porque eu acho esse confronto muito difícil de analisar pensando nos playoffs. Vou fazer minha prova dos playoffs agora nesse momento, antes de falar das outras 2 partidas. Porque quando você olha o elenco, parece um confronto positivo para o Knicks. O Knicks parece ser melhor do que o Pistons em todas as posições, na minha humilde opinião. Só que na prática, isso não acontece quando a gente fala de New York Knicks. Porque o problema do Knicks não é na bola jogada, não é
na parte ofensiva. O problema do Knicks é na defesa. Então, times que conseguem aproveitar mismatches contra o Knicks, times que conseguem rodar a bola com velocidade, fazer a defesa bater cabeça, conseguem brilhar contra o Knicks. E, na verdade, talvez eu esteja até exagerando, na verdade, qualquer time consegue brilhar contra o Knicks, porque a defesa é muito fraca, a defesa de garrafão é inexistente. Então, é muito difícil analisar essas partidas contra o Pistons, porque sempre parecia que o Knicks era mais time, mas quando você via, o Pistons estava lá na frente, quando chega lá no final da partida, o Pistons venceu. Então, é uma situação, assim, bem complicada de analisar. O Knicks tem um técnico muito cabeça dura, então é difícil imaginar que o Knicks vai realmente mudar nos playoffs, vai mudar o que está fazendo. É mais provável que só faça o que sempre fez e torcer para o Brunson e o Anunoby estarem num bom momento, torcer para o Towns não ser totalmente trucidado na defesa, e a gente vai analisar aí essa partida contra o Pistons quando começar os playoffs. Mas a última partida contra o Pistons foi mais uma derrota para o Pistons. E aí depois, num back-to-back, o Knicks enfrentou na sexta-feira o Cavs, também perdeu. Foi 108 para o Cavs e 102 para o Knicks. O Knicks novamente competiu, mas não resistiu. Foi o que aconteceu durante toda essa semana, né? Nessa partida contra o Cavs, quem foi poupado foi o Towns. Então o Knicks começou com o Mitchell Robinson de titular, com o Josh Hart e Anunoby nas alas, e o Michael Bridges e o Brunson como armadores. Do lado do Cavs, o Donovan Mitchell foi poupado, mas não mudou muita coisa. O Knicks só não parece ser bom o suficiente para enfrentar os dois melhores times do leste. Mais uma derrotinha na conta pro Cavs. Foi aí uma semana de abusadores do Knicks, né? Foram 4 jogos contra os Celtics, 4 derrotas, 4 jogos contra o Cavs, 4 derrotas, 4 jogos contra o Pistons, 3 derrotas. Então, nosso próximo adversário dos playoffs é o Pistons. Se passar, pega o Celtics. Se passar, pega o Cavs. Ou seja, se o Knicks quiser chegar à final da NBA, vai ter que derrotar 3 adversários que tem o número do Knicks. São 3 adversários que fazem o Knicks de gato e sapato. Então, bem complicado. E para finalizar a temporada, o Knicks enfrentou o Brooklyn Nets no domingo. Assim como eu disse no episódio passado, eu esperava que o Knicks vencesse só o último jogo. Eu imaginei que o Knicks fosse perder para o Pistons, para o Cavs e para o Celtics, porque é o óbvio, porque eu não espero mudanças do Tom Thibodeau, então não espero que ele tente algo diferente, muito menos na última semana, muito menos com os jogadores já pensando nos playoffs, então eu não imaginava outra coisa diferente. Mas contra o Nets eu imaginava que fosse uma vitória, porque eu imaginei que talvez o Knicks fosse precisar dessa vitória para se manter no terceiro lugar. Só que como o Knicks conseguiu se manter no terceiro lugar antes dessa partida, o Knicks já foi para esse jogo em clima de jogo-treino. O Knicks poupou uma galera enorme. O Knicks poupou o Towns, o Anunoby, o Josh Hart, o Jalen Brunson e o Mitchell Robinson. O único dos titulares que jogou foi o Michael Bridges, e eu tenho certeza que ele só jogou para manter o seu recorde de jogar as 82 partidas do ano, porque se ele não quisesse manter esse recorde, ele certamente também seria poupado. Então o Knicks foi em quadra aí com o Precious Achiuwa como pivô, nas alas o PJ Tucker e o Michael Bridges, e como armadores o Miles McBride e o Cameron Payne. Então com esse time, com esse elenco, o time do Knicks aí teve muito trabalho com o Brooklyn Nets. Destaque para o Landry Shamet no banco, sim, numa partida inacreditável do Shamet. Ele terminou a partida com 29 pontos, acertou 7 bolas de 3 e finalizamos a temporada do Knicks aí com essa partida, com uma vitória contra o Brooklyn Nets por 103-105, e pelo menos para esse fim de temporada melancólico, cheio de derrotas, pelo menos o Knicks encerra essa série de derrotas e vence a última partida. E é como eu disse, né? A próxima parada é o Detroit Pistons na primeira fase dos playoffs. O Knicks terminou tão mal a temporada que a gente nem tem certeza que o Knicks vai ser capaz de vencer o Pistons, mesmo teoricamente sendo bem superior. O Knicks tem muitos problemas defensivos, vai para os playoffs sem resolver nenhum desses problemas. A possível solução seria jogar com Towns e Mitchell Robinson, e isso quase nunca aconteceu. Então, vamos lá, vamos acompanhar o playoff, vamos torcer para o Knicks, mas sem grandes expectativas. Por hoje é só, pessoal. Hoje encerra a temporada regular da NBA e também se encerra esse episódio. No próximo episódio iremos comentar sobre a primeira partida do Knicks contra o Pistons. Vamos torcer aí para um bom resultado. Eu fico por aqui. God bless e good night.